Amém, estou alegre. Você está alegre? Amém. Sabe uma das coisas que nos fazem ficar alegres, irmãos? É que a gente teme o Senhor, mas a gente não tem medo dele. Quando você vai ao barbeiro, como eu vou toda semana, eu durmo com um homem estranho com a navalha no meu pescoço. E eu não tenho medo. Eu sei que há um temor dele me cortar, como já aconteceu, num golpe errado, mas a gente vai no barbeiro, você entrega seu pescoço na mão de um profissional, ele com uma lâmina, você não sente medo. Mas se um marginal te parar na rua com a faca e colocar no seu pescoço, você grita, você desmaia de medo. Por quê? A diferença entre medo e temor. A gente teme ao Senhor. A gente estava cantando, é que a sarça pegou fogo e não me consumiu. Aquele dia na vida de Moisés, depois de tantos anos, 40 anos vivendo no deserto, cuidando das ovelhas do sogro, um dia, diz a Bíblia, um dia ele decidiu esticar um pouco mais para levar as ovelhas para um outro lado. E aí de repente ele está num lugar, ele vê uma árvore, falou, caiu um raio nela, ela está pegando fogo, mas as outras não. E ele olha aquela árvore, a árvore pega fogo, ele espera a árvore, fogo e não consome a árvore, uma árvore que não era tão famosa, tão especial, era uma sarça. Ele viu a sarça e pegava fogo e não se consumia, e ele quis ir lá para ver, ele disse, vou me aproximar para ver o que é. Por quê? Porque quando as coisas são de Deus, você teme, mas não tem medo, você quer mais. Ele disse, ela me atraiu, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E, o que mais? E a voz que saiu dela um dia me atraiu, você quer chegar mais perto. E essa noite eu oro para que você abra o coração para ouvir a voz do Senhor, aquilo que Deus pôs no meu coração para transmitir para o seu, e que você possa curtir e ser abençoado. E nós vamos terminar orando uns pelos outros, e sei que tem milagres de Deus para acontecer essa noite aqui, amém? Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Me ajudem aí com o PowerPoint, por favor. Mantendo acesa a chama. Daqui a pouquinho, deixa eu ler o texto, a gente faz isso. Mantendo acesa a chama. Eu pedi que me ajudassem a trazer um candeeiro, uma lamparina. Tragam aí, por favor, vamos fazer agora, para a gente ver. Quem viveu nos tempos das lamparinas, eu via muito na casa da minha avó, lá em Japuíba, né? Escurece o nariz todo por causa do querosene e fica ali, mas você tem, acharam aí 2 Timóteo 1? Você controla a chama e você tem que manter o combustível, porque senão ela apaga. Essa aqui é o mais rudimentar, pode colocar aqui, querido, né? É uma vela, mas ela serve igualmente para iluminar o ambiente. Quer ver? Me ajuda aí com as luzes para ver como faz diferença. Aqui ela está tímida, com tanta luz em cima, mas apaga as luzes todas, apesar dos holofotes, como ela faz diferença. Ainda dá para segurar? Cadê? Vem que é isso. Leva ali no escuro para ver como é que ela vai fazer diferença, por favor. Isso. Olha só. Vamos observando. Quem está em casa talvez perca o sinal, mas como uma pequena chama faz a diferença, mas ela tem que ser mantida. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso. Pode trazer, querido. Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo fala sobre isso. Paulo conheceu Timóteo quando ele tinha aproximadamente 16 anos, segundo dizem os estudiosos. Ele tinha 16 anos, a referência dele é a avó Lloyd, a mãe Eunice, que ensinaram a ele as Sagradas Letras, e aí Paulo o abordou, e ele passou a seguir Paulo, e seguiu Paulo por 16 anos. Quando Paulo passa na segunda viagem, na primeira Paulo
passa para ele a responsabilidade de ver que ele é um jovem, muito novinho, mas Paulo parece que acende a chama no coração dele para o ministério. Na segunda viagem, Paulo passa lá e já pega ele sai viajando com Paulo, e são 16 anos trabalhando juntos. E aí, quando ele faz 40 anos aproximadamente, é que Paulo deixa em Éfeso para que ele possa dirigir a igreja de Éfeso. Está todo mundo querendo ler a Bíblia, fala, como é que lê nessa escuridão, né? Isso, pode deixar um pouquinho assim, isso, pode acender. A gente já entendeu o propósito. E Paulo diz algumas coisas no capítulo 1, na segunda carta. Paulo agora, prisão, esperando a morte chegar. E Paulo, antes de morrer, falou, tenho que dizer algumas coisas para o meu discípulo, que me acompanhou tantos anos, que fez com tanta honradez, eu tenho que dizer algo para ele. Aí Paulo diz assim, capítulo 1, verso 1 ao 9. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Olha o compromisso de um pai espiritual dizendo, eu oro por você todo dia, eu não me esqueço de você. Lembro-me das suas lágrimas, apesar de jovem, era alguém que tinha os olhos molhados, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Olha o desejo de um ancião de dias preso, sabendo que está condenado à morte, quem sabe não vai ver mais Timóteo. Então ele diz, eu queria muito para que a minha alegria fosse completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, deixaram legado uma para outra e passaram para o filho. E estou convencido de que também habita em você essa fé não fingida que ele referiu-se no início do versículo. Por essa razão, verso 6, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo lembra que ele recebeu algo e Paulo diz, foi no dia que eu pus as mãos sobre você. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Só até aqui, queridos. Esse texto lindo de Paulo a Timóteo serve também para nós, e é o texto que nós tiramos para meditarmos, quando Paulo lembra a Timóteo que ele precisa manter ativa a chama do dom. Há muitas coisas interessantes nesse texto, eu destaquei apenas umas duas para a gente compartilhar, mas me chama a atenção que Paulo diz assim, que ele, Timóteo, tem que manter ativa, manter acesa a chama do dom. Paulo não está dizendo, peço aos anjos que te ajudem a manter acesa a chama, ore bastante para manter acesa a chama, frequente a igreja para manter, tudo isso você pode fazer para manter acesa a chama, mas Paulo está dizendo assim, meu filho, a responsabilidade de manter acesa a chama é sua. Esse é um tema recorrente na Bíblia, irmãos. Manter acesa a chama. Samuelzinho, filho de Ana, quando ele foi para o templo novinho, calculam que lá pelos 8 anos de idade, a primeira função que ele viu naquele templo gigantesco, com um profeta, o sacerdote Eli, já idoso, primeira missão que ele aprendeu na igreja que ele tinha que fazer, a lâmpada não pode se apagar. Tem que manter a lâmpada acesa, porque ela simboliza a presença do Senhor. Mantenha a lâmpada acesa. A Bíblia diz no livro de Levíticos, capítulo 6, que a chama se manterá acesa no altar e não se apagará. Deixa eu ver onde está o texto aqui, que eu escrevi para não esquecer, que a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. É em Levíticos, sim. Diz que você tem que manter a chama acesa. Então, é responsabilidade sua, meu irmão, minha irmã, manter a chama da presença do Espírito acesa na sua vida. E como é que a gente percebe que a chama está se apagando? A gente não percebe. Precisa de uma mensagem como essa para você, alô, minha chama está se apagando. Como é que a chama se apaga? Sabe aquele ardor que você tinha quando você vinha para a casa de Deus? Lembra lá dos nossos anos iniciais, né, pastor? Meu Deus, a gente ia para a casa de Deus, qualquer canção fazia a gente chorar. Canção repetida. Irmãos, aqueles hinos da harpa que eu cantei por 30 anos, só tinha 524 hinos na harpa.
Mas a gente cantava todo culto e cantava pelo menos 3 no início e 1 para tirar a oferta, não é? Na hora do ofertório. Então, eu cresci tocando o hino de harpa na igreja. 155, 224, 212, 42, a gente já sabia. Quando o pastor dizia, vamos cantar o hino 42, a gente já sabia, saudai o nome, já sabia. Todos eles são lindos, só que você cantar esse hino 30 anos, irmãos, não tinha nada do Bené, nada do Kleber Lucas, era só os hinos da harpa. O que nos mantinha cantando como se fosse a primeira vez? A chama acesa. Parecia que cada vez era a primeira vez que a gente cantava. Está chorando de quê? Saudai o nome de Jesus. Mas esse é o hino da rainha lá, o hino da Inglaterra. Pois é, rapaz, mas que coisa linda. Mas tu nunca tinha ouvido? Não, eu canto isso todo mês, canto isso há 30 anos. A chama acesa. Quando a chama está se apagando, irmão, vamos cantar o hino 42. Pelo amor de Deus, meu Deus, não tem outro. A chama está se apagando. A gente não percebe. Aí você precisa ser lembrado como Paulo. Por que Paulo tem que lembrar um pastor de 40 anos de idade, que ele conhece desde os 16, que foi ensinado pela mãe e pela avó, que tinha um legado para levar adiante, que pastoreava uma igreja vibrante, que era um homem de confiança? Por que Paulo tem que dizer para um pastor aos 40 anos de idade, antes de morrer, Paulo tem que dizer para esse pastor de 40 anos, mantenha acesa a chama, que é um trabalho nosso. Eu não posso manter sua chama acesa, você tem que manter sua chama acesa, mantendo viva a chama do dom, diz Paulo. Jesus percebeu isso algumas vezes em alguns de seus companheiros. Quando Pedro, que era um chama viva, negou a Jesus, ele quis morrer. Ele só não se matou porque ele não tinha coragem. Então ele some e diz assim, vou voltar a pescar. O homem que me tirou da pesca e mudou minha vida, eu neguei, eu disse 3 vezes. A última vez eu disse, eu juro que eu não conheço, e eu me afastei dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a pescar. Não tem mais chance para mim, do lado dele, ou no ministério. Jesus falou, a chama se apagou, eu tenho que ir lá acender. Aí Jesus providencia toda uma cena. Eu fui nessa prainha. Você tem que ir a Jerusalém, tem que ir a Israel e ir nessa prainha. Uma prainha pequenininha, irmãos. E foi aonde Jesus se instalou, fez uma fogueirinha, assou um pão ali, um peixinho, e aí Jesus deixa eles passarem a noite inteira tentando, não pegaram nada. Quando eles estão assim lá, no dia amanhecendo ainda escuro, eles estão voltando, aí ele grita de lá, filhos, pegaram alguma coisa? Aí eles gritam, não. Quando a chama apaga, você nem conhece que é Jesus. Conviveram tantos anos, aí Jesus grita e eles não entendem. Aí ele diz, joguem a rede para o lado direito, ele dá uma orientação. Aí eu imagino a conversa no barco, porque já eram 5 no barco. Aí diz, a gente passa a noite inteira, não rola nada. Agora um estranho grita lá da praia, com a fogueirinha acesa lá, joga para o outro lado. A gente não está perdendo nada, vai jogar. Aí quando jogam, que não conseguem puxar as redes, as redes quase se rompiam, e eles estão puxando as redes lotadas. Tinha um mais crente ali, que ali tinha um da Universal, um da Assembleia, um presbiteriano, tinha um de cada um. Aí um mais pentecostal, que era João, falou assim, isso é ele, isso é coisa do mestre, ele está armando de novo, é ele, E aí quando Pedro ouviu isso, estava nu, né? Ele pega uma roupa e veste, e ele pula na água, ele nem quer esperar o barco chegar, ele pula na água e vai nadando, o coração já aqueceu, irmão, já acendeu de novo. E aí Jesus leva ele pela praia e diz, Pedro, vamos dar uma caminhada aqui, deixa o Macfish para depois, o peixinho com pão aí para depois, vamos dar uma caminhada, e sai para andar. E aí, Pedro, aqui para nós, você me ama? Claro que eu amo. Mais um pouquinho, Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Quando o Senhor perguntou a 3ª vez, ele começou a lembrar, como é que eu amo, se eu neguei, como é que eu... Mas era Jesus apagando, para cada não que ele falou, Jesus fez ele falar um sim, que amava. Acendeu a chama, irmãos, acendeu a chama, e no Pentecoste a chama lambeu e pegou em todo mundo.
Você tem que manter viva a chama, e Paulo diz isso para Timóteo, eu digo isso para você hoje também. Jesus socorreu a Pedro. Os dois do caminho de Emaús, depois que viram Jesus crucificado, a nossa revolução foi por água abaixo, ele deixou ser morto, ele não reagiu, vão voltando para casa, Jesus pega o caminho deles e vê a chama apagada, sem combustível, e o Senhor começa, por que vocês vão tão tristes assim? Não, você veio de fora, você não sabe de nada, o que é isso? Você andava, quem é você? Como pode alguém que andou com Jesus não reconhecer a figura, a voz? É quando a chama está apagada, está no escuro, não reconhece. E Jesus falando, porque você não ouviu falar que o homem poderoso em palavras e obras foi morto, mas todo mundo esperava que não, foi morto, deixou morrer, acabou nossa esperança. Mas não tinham as promessas dele, não tinha, os profetas não falaram, e começou a lembrar lá de trás, voltar a fita. Eles nem notaram a chama acendendo, o coração começou a arder, não notaram. A hora que passaram em frente de casa, Jesus faz como quem vai seguir. Ele, não, fica aqui, o dia está terminando. Fica conosco, nosso amado. Só não sabiam que era ele. Fica aí. Aí ele, então tá bom, eu entro. Entra na casa, a família está ali, aí aquele costume, o visitante dá graças. Quando ele pegou no pão assim que estava na mesa, oh glória, e ele levanta o pão assim, eles reconheceram, é ele, acendeu o fogo de novo, e diz que voltaram ele desapareceu, e eles voltaram correndo para Jerusalém, por quê? Já tinha chama de novo acesa no coração. Aí falaram um para o outro, por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava no caminho? Quando você ouve a palavra, seu coração arde, irmão, está ardendo e você não está notando, você está pegando fogo e não está notando. Põe a mão no seu irmão aí, checa a temperatura dele. Ano passado, retrasado, nós fizemos aqui um seminário, falamos algumas semanas sobre vivendo os últimos dias como se fossem os primeiros. Não sei se quantos lembram disso, e falamos sobre os dons. E algumas coisas que falamos, eu me lembro ainda, eu disse 3 coisas, eu tenho no próximo slide aí, há coisas em você que todos sabem, que você sabe, os outros sabem, quem olha para você sabe, há coisas em você que todos sabem, você não precisa esconder, nem precisa dizer, todos sabem, quem olha para você sabe, por causa do seu temperamento, por causa do seu jeito, por causa do modo que você age, mas há coisas em você que só você sabe. Zeca, tem coisas em você que só você sabe, nem ela sabe. Tem coisas em nós que ninguém sabe, por vergonha, ou por querer manter o segredo, ou por timidez, por alguma razão a gente não quer que ninguém saiba. É claro que se o inimigo sabe, e Deus sabe, mas essas pessoas não sabem. Há coisas em você que só você sabe, mas há coisas em você que só Deus sabe. É disso que eu estou falando hoje. Deus sabe o que há em você que precisa ser reaceso, precisa ser revigorado, reativado, para que você possa cumprir o propósito. Olha a palavrinha mágica, cumprir o propósito de Deus na sua geração, no seu momento. Essas coisas é que você descobre na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. É Deus dizendo assim, clama a mim e eu vou te responder, eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem coisa grande na sua vida que você não sabe. Eu imagino Deus hoje olhando para alguns aqui dizendo assim, não sabe nada do que vai acontecer essa semana. Não sabe nada. E você está aí perguntando de onde o inimigo vai atirar a próxima pedra. Meu Deus, onde eu levanto o escudo, o que eu faço? Se ele soubesse, ele nem se preocupava com o inimigo. Tem tanta coisa grande no caminho dele que eu reservei. Clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei, a primeira promessa, e eu te mostrarei, e significa, está aí, você não viu, te mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Amanhã você entra lá no supermercado, contando dinheiro, porque tem que fazer, a esposa falou, traz isso, traz também sabão de pia para lavar louça, aí você entra lá, aí tem 10 marcas, do nada você olha assim, e não gostou desse, esse aqui está mais barato, aí, mas aquele ali parece que tem mais, aí você pega o saponaço, é assim que fala o saponaço? Detergente, aí você leva o detergente para casa,
Aí enquanto a esposa está usando, lá no meio do noticiário diz: campanha nova do detergente não sei o quê, pega o rótulo e manda, concorra a R$1 milhão. Aí no dia seguinte você ganha R$1 milhão por um detergente que você comprou. Coisas grandes e firmes que não sabes. Pegou aí, pastor Gelson? Pegou a visão? Irmão, não estabeleça a sua vida pelo diazinho de hoje. Lembra a mensagem aqui do bolo de cenoura? A segunda-feira é a segunda-feira da farinha de trigo. Você não vai ter uma semana de farinha de trigo. A segunda-feira, a farinha de trigo é só para a segunda. Na terça tem o chocolate, na quarta vem o óleo, na quinta vem a cenoura, na sexta vem lá o açúcar. Mas você não pode considerar a sua vida baseada no dia de hoje. O Senhor está dizendo para você: ativa o dom hoje, que o dom vai te permitir que você veja coisas que hoje você não está vendo. Hoje nós somos uma igrejinha que deu uma entrada no terreno e que não consegue finalizar um negócio. Amanhã a gente está com a chave sacudindo aqui, dizendo: estamos dentro. As coisas mudam. Clama a mim. Há coisas em você que só Deus sabe. Tem um chaveiro na sua cintura. Estou parecendo agora reunião de consagração da Assembleia. Tem um chaveiro preso na sua cintura que você não vê, com chaves que abrem portas que ainda estão fechadas. Era isso que Paulo estava dizendo: Timóteo, meu filho, acorda, eu estou morrendo. Você não. Acorda. Ativa o dom, mantenha acesa a chama que está no seu coração. E Paulo fala sobre isso. Por que, irmãos, que a gente tem que prestar atenção no que Paulo está dizendo? Paulo escreve da prisão e Paulo se preocupa em que suas últimas palavras sejam muito eficazes na vida dele. Então ele fala do dom. Você tem um dom. Me ajuda aí, fala para alguém: você tem um dom. Até você, Marquinhos, você tem um dom. Apesar de se afastar assim da gente, você tem um dom. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmão? Por favor, está aqui, né? Olha, o pessoal me ajuda, eu nem noto. Para manter essa chama acesa, o que você precisa? Para ativar o dom. Lembre-se sempre que o dom tem a ver com os outros. Verso 6, Paulo diz assim no verso 6: por essa causa torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está falando: lembra aí, o dom que você tem foi por causa das minhas mãos sobre sua vida. Lembre-se sempre que o dom tem a ver com os outros. 9 dons carismáticos de Coríntios 12, está lá: dom de fé, dom de línguas, dom de interpretação de língua, discernimento de espírito, dom de curar, dom de operação de maravilhas, dom de interpretação de línguas, que mais? E dom de... faltou um, são 9. Eles estão lá. Todos os dons, com exceção do dom de línguas, são para abençoar as outras pessoas. Só o dom de línguas que edifica você mesmo. Por isso que você devia falar a língua todo dia, para se edificar, se fortalecer, porque os outros dons não são para você, são para os outros. Paulo está lembrando isso a Timóteo: quer ativar o dom? Lembre-se que o dom tem a ver com os outros, e Paulo mostra isso. Sempre nós dependemos uns dos outros. Paulo dependeu dos seus companheiros de viagem para entrar em Damasco quando ele caiu cego. Paulo dependeu de Judas na casa onde ele ficou hospedado cego. Paulo dependeu de Ananias para orar por ele, ir lá orar por ele para ele ser curado e batizado. Paulo dependeu de Barnabé para ser introduzido no ministério. Então Timóteo tinha que entender isso, que ele precisava ter isso muito claro na mente, que a mãe dele, Lloyd, a mãe Eunice e a avó Lloyd, elas passaram para ele, não foi algo que ele fez por conta própria, ou desenvolveu. Paulo está dizendo: o dom sempre tem a ver com os outros. Por isso que é tão importante, e o Evangelho se diferencia de todas as outras religiões, porque o Evangelho te chama para viver uma vida em prol das pessoas. É que as pessoas me perguntam de vez em quando eu falo do Mefibosete,
Quem mantém o Mefibosete? O Senhor. Por enquanto é oásis. E as despesas com... E os voluntários, os profissionais que vêm trabalhar por conta própria, dando o tempo deles. Como é que é isso? É porque é um serviço para os outros, é para as outras pessoas, para famílias que não tinham esperança e que agora têm, que não sabiam o que fazer, como conseguir um laudo, uma orientação judicial, agora tem, através do Instituto Mefibosete. Hoje, quem é o Instituto Mefibosete, irmãos? É uma firma, é uma ONG legalizada completamente, mas escondida dentro de uma igreja anônima para o resto do mundo. Isso hoje. Mas o Senhor, aquele que falou, clama a mim que eu te mostrarei coisas grandes, amanhã, sabe aquele 1 bilhão? Faz 1 bilhão, levanta a mão assim, 1 bilhão, isso. 1 bi. Amanhã, esse 1 bilhão de pessoas sendo alcançadas, famílias e famílias e famílias e famílias que vão passar notícia, não, foi assim, meu filho recebeu atenção, minha filha, eu mesmo e tal, as notícias vão correr. Por quê? Porque o dom está ativado e a chama está acesa. Você tem que orar por esses queridos que são voluntários aqui. Hoje eu coloquei um anúncio lá no grupo, coloquei, estamos precisando pagamento, o que eu coloquei lá? Alta remuneração. Ligaram para mim, ligaram para a igreja, pastor, por quê? A remuneração é muito alta, irmãos. Jesus, escrevendo João, disse assim, se alguém me serve, o Pai o honrará. Quer mais do que isso? O Pai vai te honrar. Então, quanto é que a igreja está prometendo? Prometendo tudo, mas não temos nada. Você vai entrar para trabalhar agora, e eu te garanto que Deus vai abrir portas, porque você vai oferecer do seu tempo, com o seu coraçãozinho aceso, ativando o dom, e você vai servir aos estranhos que entram aqui, e aí você vai ver Deus abrindo portas que não se abriram até agora. Aleluia. Você precisa ativar o dom que está no seu coração. Primeiro, isso significa que você depende dos outros e outros dependem do dom que está em você. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas você deve buscar isso no Senhor. Você está num lugar, está lá esperando para ser atendido, como eu fui hoje de manhã. Foi hoje de manhã que nós fomos? Você está lá esperando uma televisão ligada, hoje nem estava. Gente ali no celular, gente sem noção, que atende o telefone, faz contrato, faz orçamento, no meio de uma sessão onde está todo mundo esperando. Eu não entendo, irmão, olha, eu falo, Senhor, de que planeta eu caí? Né? Porque todos eles caíram. Porque a pessoa está sentada com um montão de gente como aqui, esperando chamar seu nome lá dentro, você tem que ficar atento. Sim, não. Não, esse material eu não gostei. Não, manda de volta. Não gostei. Não, o caminhão chega aqui, hora. Eu falei, Senhor, tratando tudo, tira do viva voz. E aí a pessoa falando e o outro respondendo viva voz, e você querendo ouvir seu nome, que já não é tão fácil. Jason, Jazo, Jazub, não sei se vai chamar meu nome, e eu tentando chamar, e o cara, material, madeira, devolve e tal. Eu falei, sangue de Jesus. Mas em vez de você se aborrecer, você diz, Senhor, tem uma palavra para entregar para alguém aqui? Tem uma visão, o Senhor está me mostrando alguma coisa? Tem alguém aqui que está à beira da morte, e o Senhor quer me dar uma palavra para levantá-lo para a vida, para ele entender que tem vida para ele ainda, e você olha assim ao redor, você acha que Deus não tem interesse em fazer isso? Ele tem. Mas é o que ele disse lá no texto de Ezequiel, busquei entre eles alguém, ele não falou alguém, nem falou alguns, ele falou alguém que pudesse estar perante mim por essa terra, tapando a brecha perante o muro para que eu não destruísse, e não achei ninguém. Olha um desabafo de um Deus querendo agir e não consegue um parceiro. Difícil, hein, pastor? É o dique está rachando, irmãos. A água vai romper com tudo e vai lavar o Sobradinho lá embaixo, a cidade inteira. É Sobradinho, não? O nome da cidade? Não. É outro nome, mas é com nome assim, com... Brumadinho,
O dia que está para romper, aí o Senhor olha e fala, não, tem que ter alguém. O que a pessoa precisa fazer? Na rachadura do dia que a pessoa entra ali, e com o corpo dela, ela vai impedir que a água comece a passar, porque se a água começar a passar, vai romper a estrutura e vai descer tudo. O Senhor fala, vai romper. Eu quero poupar a cidade. Será que eu acho alguém para se colocar perante mim por essa terra, tapando a brecha no muro para que eu não destrua? E olha assim, não tem jeito não. Blá, lava tudo. E nós não nos disponibilizamos, por quê? Porque a chama está apagada. Paulo diz, mantenha acesa a chama que é em ti. Primeiro, por isso, você precisa se lembrar que o dom tem a ver com os outros. Segundo, você precisa ativar o dom, porque Deus não te deu o espírito de covardia. Deus não te deu o espírito de covardia. O texto no versículo 7 explica, portanto, pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Mas que espírito que Ele nos deu? Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele não nos deu o espírito de covardia, ao contrário, o espírito de poder. Por quê? Porque há coisas para fazer, há coisas para falar e há coisas para revelar. A experiência que eu já contei 999 vezes, vou inteirar a milésima aqui. Um pastor amigo nosso, o pastor Joel, se conhece também, tentando se legalizar no Brasil, porque ele era estrangeiro, e o documento dele não saía. Aí um dia ele vai lá para o tribunal, e aí tem que sair o documento, e aí ele está lá sentado esperando. O pessoal fala, quem é hoje o juiz? Fala, hoje é aquela juíza endiabrada. E ela chegou, e agora chegou irada, e chega a mulher que vai, ele falou, meu Deus, no meu dia, é essa juíza que ninguém gosta, que não dá visto para ninguém, não dá documento para ninguém. Aí na hora que a mulher entra e se assenta lá, para chamar as pessoas, ele olha para ela e Deus abre, desperta o dom que há em ti. Se abriu a janela do sobrenatural. Ele ouviu a voz do Senhor falando, a filha dela passou a noite fora de casa e ela está desesperada, mas a filha já está voltando para casa. Ele disse, posso falar? Pode. Não se preocupe não, sua filha já está voltando, já está em casa. A mulher, oi? Sua filha já está em casa. Ela pega o telefone, liga para casa, a filha já está em casa. O que a mulher fala? Vem aqui, por favor. Por que o senhor está aqui hoje? É meu documento que não saía, sai agora. Toma aqui seu documento, leva seu documento. Alguém falou para mim essa semana de novo, pastor, é verdade, tem que ficar ruim para ficar bom. Tem que ficar ruim para ficar bom. As coisas estão indo na sua vida, vão piorar para ficar boas depois, viu, Geraldo? Está difícil? Pode ser que piore de hoje para sábado. Para ficar bom tem que estar ruim, para você dizer, ó Deus. E aí você descobre o texto de Jeremias de novo, clama a mim. Clamor, irmãos, clamor é diferente de oração. Oração é, Senhor, nós abençoamos esse alimento, nós abençoamos essas ofertas. Isso é oração. Quando diz assim, irmão, vamos erguer um clamor, porque nós precisamos comprar o terreno, você já cai de joelho, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Isso é clamor. Clamor, rasga as nuvens assim, os demônios até abrem o caminho, porque subiu tão rápido a oração. Clamor, chegou lá. É disso que ele está falando, clama a mim, e eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Você precisa ativar o dom, porque Deus não te deu o espírito de covardia. E se você tiver espírito de covardia, irmão, a bênção pode estar diante de você, você não pega. Jesus disse assim, livro de Apocalipse registrou, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Já está declarado, o Senhor já está contando o que Ele fez. Diante de ti pus uma porta aberta. Aí lembra aquela ilustração que eu fiz? Aí você está ali, o Senhor fala, pus uma porta aberta. Aí você olha, ela está aberta, você olha o portal, você olha a parede para cá, a parede para lá, coisa linda, como diz a pastora Fátima, você olha a porta aberta mesmo, o Senhor falou, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Mas tem o risco dela fechar, e que ninguém pode fechar, então está garantido, a porta está aberta e garantida que não vai fechar. Aí você fica ali, linda a porta, hein? Linda porta, hein? E esse portal, isso é Massaranduba? Isso é IP? O que é isso?
Ai, Jesus, analista de madeira de última hora. Foi isso que você foi chamado para ser, irmão? Você foi chamado para passar pela porta. Pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, e você fica ali. Aí ainda olha dentro, o que tem do lado de lá? Passe, veja. Mas o espírito de covardia, eu não sei. Não sei se na hora que eu estiver passando ela bate, eu não sei o que vai ter do lado de lá. Você precisa ativar o dom bem aceso, porque Deus não te deu o espírito de covardia. A hora que ele fala, vamos embora. Imagina o mar vermelho se abrindo, Moisés com 3 milhões de pessoas atrás dele, velho, criança, jegue, tudo ali naquela caravana, e ele vendo o mar aberto e dizendo, mas isso lá no meio ele fecha. E se bate um vento? A travessia é longa. Os caras estão vindo atrás. Turma de Faraó está vindo lá. Ele olhando o mar e o mar aberto. Tanto que Deus falou, passe Moisés. Tem muita gente boa, irmão, porque a lâmpada apagou, ou está só tremulando a chaminha e não é ativado, e está ali de frente do mar, coisa linda esse marzão aberto, e olha que testemunho que vai ser, meu Deus. Aí você encontra com ele ano que vem e ele ainda está do lado de lá, ele não atravessou. Por quê? Espírito de covardia. Deus não nos deu, é você que arranjou esse espírito. Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, poder para falar, poder para fazer, poder para revelar coisas. E tem mais, ele nos deu espírito de poder, espírito de amor, está lá, espírito, mas ele não nos deu espírito de covardia, mas sim espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que espírito de amor é esse? Amor é o elo perfeito, diz a palavra. Quando você não souber o que fazer, ame. Ame. Pastor Cláudio Duarte faz uma comparação, que você não foi chamado para gostar das pessoas, você foi chamado para amar as pessoas. Ele diz assim, tem gente na minha família que eu detesto, mas amo, quero que vá para o céu, e se precisar eu ajudo, mas assim, gostar de conviver, eu não gosto não chamo para minhas festas, não viaja comigo, porque eu não gosto. E são verbos diferentes. Gostar fala de afinidade, de convivência. Amar é uma obrigação. Você ama um presidente no qual você não votou, você ama um inimigo que quer o seu mal, você ama um vizinho que vive botando macumba na sua porta, você ama. Você não tem que gostar, mas você ama. E quando você não souber o que fazer, ame. Tem um testemunho bonito aí na internet de um pastor, que quando ele era jovem, ele chamou a mãe no quarto, e ele disse para a mãe, eu quero te contar, eu realmente me apaixono por pessoas do mesmo sexo, e eu estou assumindo minha homossexualidade. E ele diz no testemunho que a mãe chorou, olhou para ele, chorou, mas não abriu a boca, apenas o abraçou e falou, meu filho, eu te amo, e eu vou estar com você em qualquer situação. Falou, e aí eu parti para me maquiar, para me conduzir como se fosse uma pessoa do outro sexo, e com relacionamentos escusos diante de Deus, contrariando a palavra, e ela me amando. Eu chegava em casa e ela convivendo comigo e tal, até o dia em que eu entreguei minha vida para Jesus e voltei, e hoje eu sou um pastor. Ele falou, ela nunca deixou de me amar, mesmo quando ela não concordava com a minha conduta. Você não tem que concordar com a outra pessoa, mas você não pode deixar de amar. E o Senhor diz na sua palavra, através de Paulo, que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder e espírito de amor. Antes de dizer qualquer coisa, pergunte a si mesmo numa situação, estou demonstrando amor? Eu, às vezes, quando vou receber uma pessoa no gabinete que aprontou, e que vai falar comigo, eu mandei chamar, minha oração antes é essa, Senhor, não me deixe agir como se eu não estivesse amando essa pessoa. Vontade é esganar, a vontade é terminar o assunto aqui. Já pensei algumas vezes em trazer dos Estados Unidos um taco de beisebol e colocar na parede do gabinete dizendo, se Jesus não resolver, a gente tem um jeito, mas a gente não pode. Mas quando eu oro antes, digo assim, Senhor,
me ajuda a amar? Essa perguntinha aqui, eu estou demonstrando amor naquilo que eu faço? Essa pergunta você tem que fazer para você quando você entra no mercado, quando você entra num ônibus, quando você vai conversar com o filho, quando você vai conversar com um cônjuge. Eu estou demonstrando amor com minha atitude? Você está no restaurante, vem alguém lá para servir você, você está sendo testado, se você demonstra amor ou não. Nos lugares aonde você come, como você é lembrado pelos garçons? O cara é amoroso, ele é, poxa, é um doce de pessoa. Como é que você é lembrado nos lugares aonde você passa? Você sai de uma firma, como é que é a despedida, a hora que você vai embora? Com balões, com fogos, depois que você vai embora, eles festejam, ai, graças a Deus, foi embora. Não festejar. Ou eles festejam com você e dizem, que pena que você foi embora, você está indo embora, você fez diferença aqui. Como é a sua participação, sua passagem nos lugares? Você demonstra amor em tudo que você faz? E Paulo diz, espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos. Palavras que a gente usa e a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Já te ensinei isso aqui, vou ensinar de novo. Troque algumas palavras do seu vocabulário. Em vez de dizer nunca, diga nem sempre. Você nunca faz as coisas certas. Não, diga você nem sempre faz as coisas certas. Você nunca gosta das coisas que eu faço. Diga você nem sempre gosta das coisas. Muda tudo, irmão. Muda tudo. Nunca diga nunca. É uma mensagem que eu preguei há tempos atrás e rola por aí. Nunca diga nunca. Nunca é uma palavra muito decisiva, ela fecha as possibilidades. As pessoas que eu ouvi usarem a palavra nunca com muita facilidade não terminaram bem. Uma eu ouvi dizer assim, nem em 1000 anos eu vou te perdoar, eu nunca vou te perdoar. Morreu rancoroso, sozinho, isolado num enterro, com a família brigando ao redor do caixão pelo o pouco que ele tinha. Nunca diga nunca. Troque a palavra nunca por nem sempre. Pastor, nunca fala comigo. Nunca não, já falei com você. Fala, nem sempre fala comigo. A outra palavra, a gente diz toda vez, diga de vez em quando. Toda vez que você vem com esse assunto, não, de vez em quando você vem com esse assunto, soa muito mais ameno. É Paulo que está dizendo a Timóteo e a nós, oasianos, ele está dizendo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de equilíbrio, de moderação, cuidado com os extremos. Em vez de dizer sempre, diga às vezes. Você sempre faz isso. Não, diga, você às vezes faz isso. Isso pode te livrar de um problema maior, só por mudar um vocabulário. Mas você vai estar mostrando para Paulo que você não tem um espírito de covardia e que você tem um espírito de moderação. Deixa eu terminar com esse amém. Você precisa ativar o dom, irmão, porque você não pode se envergonhar do testemunho do Senhor. O verso 8 diz assim, portanto não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Quem serve ao Senhor e ama o Senhor e tem a chama acesa, não se envergonhe do testemunho do Senhor. Aonde você for, não se envergonhe de mostrar quem você é, do que o Senhor fez na sua vida. Você é responsável por manter a chama acesa. E Levíticos 6 e 12, que eu citei no início, diz, o fogo deve ser mantido aceso. Quando o altar é abandonado, o fogo se apaga. Por que o fogo vai se apagando? Porque você vai se afastando do altar, então você não tem acesso para ter brasas e colocar o fogo aceso. Às vezes você vem para um culto e diz assim, poxa, eu vim para um culto e esperava mais. A igreja não é responsável por manter o fogo aceso na sua vida, é você que traz o combustível. A gente tem fogo no altar e você traz o combustível. Agora, se você vem com o coração vazio, não traz lenha, não traz azeite, não traz nada, nós cantamos aqui, como é que é a canção? Eu já preparei a lenha para queimar,
pode vir com fogo, sou o teu altar. Você tem que vir disposto a queimar, irmão. Queimar seu temperamento, queimar sua opinião, queimar sua vontade dura, queimar essas meninices que você tem, queimar essas infantilidades. Tem que vir disposto a queimar e cantar com vontade. Pode vir com fogo, Senhor, sou o teu altar, já preparei a lenha. Aí o fogo se mantém aceso. Agora, ano após ano, você frequenta a igreja, não muda, e não muda, e não muda, e não muda, é porque essa chama está apagada e você não está cuidando dela. Você tem que trazer o combustível para que a chama se mantenha acesa. O que tinham que fazer lá no templo com a chama acesa? Tinham que tirar as cinzas. Tinha um horáriozinho em que era retirada as cinzas. Por quê? Cinzas não mantêm fogo aceso, irmão. Vamos fazer um churrasco. Eu trouxe um saco de cinza. Serve para quê? Para quê? Ao contrário, tem que ir lá na churrasqueira, não é? Eu nunca fiz um churrasco na vida. Já participei de vários. Mas eu vejo os especialistas como meus genros. Antes, enquanto a gente conversa, eles vão lá e tiram a cinza do último churrasco. E aí preparam o ambiente, né? No meio do carvão, eles colocam papel embebido em azeite ou em álcool, e aí eles colocam fogo ali para ativar a chama, e aí daqui a pouco vai pegando no carvão, e aí aquele carvão serve para preparar aquela carne, mas quando acaba, aquela cinza que ficou ali, ela não serve para nada. Serve para nada. Cinza é cinza, irmão. Cinza não alimenta fogo. E às vezes você está dizendo, eu tenho muita cinza aqui. Não é muita cinza, é muita lenha. Lenha para queimar. E Paulo diz isso para Timóteo, eu quero repetir para você. Ele diz, por essa razão, torno a te lembrar que mantenha viva a chama do dom que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Você assume a responsabilidade de que é você que mantém o fogo aceso? Não adianta, meu. Como é que eu mantenho o fogo aceso? Você se alimenta da palavra, como está acontecendo agora. Você não notou, mas você está gordinho espiritualmente. Você acabou de receber uma palavra. E não foi papinha, não, irmão. Nem aquele caldo oriental que você vai lá no Oriente, aquele caldo sem graça, com aquele ovo te olhando lá de dentro, parecendo um olho, aqueles caldos orientais. Meu Jesus, você que o pessoal que vai às vezes no restaurante oriental e pede aquele caldo antes, Senhor da glória, solta a picanha, pelo amor de Deus. Mas tem quem goste. Mas você precisa de alimento e você está recebendo alimento, para que você se fortaleça e mantenha acesa a chama. Mantenha acesa a chama. No templo que é a sua vida, a chama precisa estar acesa. Remove as cinzas e põe a lenha nova, ou põe azeite nessa lamparina, para que ela se mantenha acesa. Essa vela, se eu deixar, ela vai se consumir até apagar. Não sei quantas horas ela vai levar, mas vai chegar uma hora que ela vai apagar. Quem é que tem que cuidar, se eu preciso da luz, para que essa lâmpada, essa chama continue acesa? Sou eu, irmão. Eu tenho que ter outra vela, para quando ela estiver terminando, eu remover e colocar outra vela, para que o fogo continue aceso. Às vezes você está vivendo esse lapso. Você tinha uma chama acesa na sua vida, não vigiou, e a chama está apagando, e você tem hoje a chance de remover a cinza, com a ajuda do Espírito Santo, e colocar combustível aí, para que a chama se acenda, e você tenha fogo para queimar, como Moisés, que olhou a chama e se sentiu atraído, e isso mudou a vida dele. Quem é Moisés, irmão? Moisés é um homem antes da sarça e depois da sarça. Você precisa da sarça queimando na sua vida, você precisa desse fogo aceso. O fogo, ele vai te consumindo o tempo inteiro, e você tem que ter sempre mais combustível para queimar e para queimar. Essa noite, nós queremos orar por você. Eu convidei os pastores que estão aqui e os líderes de ministério, para que ajudemos a orar pelas pessoas. Pode ser que você diga, eu quero ir aí na frente, pastor, eu quero oração, minha chama está apagada. A chama, às vezes,
a chama do amor conjugal, a chama do amor pelos filhos, a chama pela vitória que você ouviu tantas vezes, mas porque ela não chegou, você já entrou naquele versículo que diz: por tardar a bênção, por tardar a esperança, o coração entristece. Quem sabe você está esperando alguma coisa há tanto tempo, uma mudança num cônjuge, num filho, uma vitória profissional, que não acontece, aí a chama está pequenininha. O que apaga a chama, irmãos? Duas coisas apagam uma chama. Primeiro, falta de oxigênio. Quando você tem que fazer um fogo, se eu colocar essa vela dentro de uma caixa e colocar a tampa em cima, ele apaga. Sem oxigênio o fogo não se mantém. E a outra coisa é vento. Se eu soprar aqui, esse fogo apaga. O tempo inteiro você vai enfrentar o inimigo tentando tirar seu oxigênio para que o fogo apague e soprando para que seu fogo se apague. E você tem que manter a chama acesa. Então é um esforço que você faz, proteger do sopro do inimigo e não impedir que o oxigênio flua. É na casa e na presença de Deus que o oxigênio flua. Você está recebendo oxigênio essa noite. Você quer vir à frente? Vem aqui para a gente orar por você. Pode vir. Alguém quer vir à frente para a gente orar? E eu vou convocar nossos obreiros e nossos pastores, nossos ministros que estão aqui. Você precisa de oxigenação? É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Isso. Enquanto nós cantamos, você vai colocando lenha diante do Senhor. Nesse lugar. A noite de acender a chama de novo. Você em casa também, você pode escrever para nós dizendo: orem por mim, mande seu nome e a gente vai interceder em seu favor. Acende a chama. Que ninguém fique sozinho aqui, que temos companheiros para orar pelas pessoas. Convide o Senhor, vem limpar, tirar as cinzas. Resplandecer o meu primeiro amor. Pai, eu quero concordar com os meus irmãos, Senhor. Quero concordar com esses obreiros, com os pastores e ministros que estão aqui, Senhor, para que a chama seja acesa, Senhor, para que haja combustível em cada lâmpada representada aqui numa vida. Que o amor seja renovado, Senhor, aquecido. Em nome de Jesus, Tu não nos deste espírito de covardia, mas nos deste espírito de poder, Senhor, de amor e de equilíbrio. Senhor, que decisões sejam tomadas por causa do coração aquecido de novo, em nome de Jesus. Que nas casas, nos relacionamentos, Senhor, nas atividades, no que se faz na Tua casa, Pai, em nome de Jesus, o coração seja aquecido, em nome de Jesus nós declaramos. Nós declaramos em nome de Jesus, um novo amor pela Tua casa, pelas Tuas coisas, pela Tua obra, pelos Teus filhos, Senhor. Uma nova paixão pelas almas, por espalhar o Evangelho, por estudar a palavra, por buscar a Tua face, por orar, Senhor, por jejuar. Que a Tua graça nos invada essa noite, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos. Vai acendendo, retirando as cinzas, Senhor. Retirando as cinzas, aqui está nossa lenha, nosso azeite, Pai. Acende a chama, Senhor, que já brilhou um dia. Em nome de Jesus. Faz arder o coração, faz arder, Senhor. Como os discípulos de Emaús, faz arder, Senhor. Vem brilhar, Senhor. Primeiro amor renovado essa noite nós declaramos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, em nome de Jesus. Acende a chama, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos. Renova o Senhor em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. O que falta, completa, Senhor. O que tira, o que sobra, retira, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos: completa o que falta, Senhor. Retira o que sobra, em nome de Jesus. Concordamos, Pai, a tua bênção. Pai, em nome de Jesus, renova as forças, a vida dessa família, Senhor, para que seja uma referência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Resplandecer o meu primeiro amor. Será sobre ti o Espírito Santo. Glória a Deus. Volte ativado para o seu lugar. Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Será sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma Viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. recebe a cura, recebe saúde agora em nome de Jesus. Tua alma viverá. Ângelo recebe saúde em nome de Jesus. Aldinha recebe saúde em nome de Jesus. Valéria recebe saúde em nome de Jesus. Peça para ele. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Esse é o vento que acende a chama. O vento do Espírito tem outro efeito. Oh, vento, vem abanar essa chama para que ela cresça. Sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Levante suas mãos e declare: vento do Espírito. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra, Senhor. Sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Abana essa chama, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de poder. Espírito de paz. Espírito que afasta Satanás. Espírito de conselho. Espírito de sabedoria. Espírito de autoridade. Espírito de poder. Espírito de força. Espírito de moderação, de equilíbrio. Espírito de amor. Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Renova-nos e leva-nos daqui, Senhor, cheios de Ti, mudados por Ti. Que a chama acesa nos leve, Senhor, a amar outros, a tomar decisões acertadas, equilibradas, Senhor, e poderosas. Em nome de Jesus, que não haja covardia em nós, Senhor. Queima toda covardia.
para que possamos tomar as decisões que precisam ser tomadas em nome de Jesus. Declaramos uma quinta poderosa, uma sexta-feira cheia da Tua presença, portas novas sendo abertas e nós entrando por elas, um sábado maravilhoso, um domingo cheio da Tua presença. É o que nós declaramos, guardados em Ti, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: quem disse amém, aperte a mão de alguém e diga: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Jesus, glória a Jesus. Cumprimente alguém aí, transmita esse fogo para alguém antes de sair.